Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, nesta noite eu senti o desejo de Deus ter me inquietado já há um certo tempo para poder usar também das redes sociais para poder falar um pouco do seu amor. Tenho tido exemplo de alguns amigos meus que têm feito a mesma coisa e a partir do momento que eu vi, Deus também tem tocado no meu coração. E eu gostaria de trazer uma mensagem para a tua vida. Se você sente o desejo de me acompanhar e tem uma Bíblia em casa, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz: Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? Amados, eu estava meditando nessa palavra e uma coisa interessante que eu comecei a perceber é que Deus, Jesus primeiramente, ele trouxe duas experiências aos discípulos. Se você perceber nos evangelhos, você vai encontrar duas experiências dentro do mar. Uma é com Jesus dentro do barco e outra com Jesus fora do barco. E Jesus já estava tratando eles psicologicamente. Jesus já estava trazendo uma experiência, porque primeiro, quando ele estava dentro do barco, seria uma experiência de que quando eles fossem perseguidos, quando eles sofressem perseguições, aflições, ainda com Jesus, Jesus estava no controle. E quando Jesus fosse ressuscitado, que foi a experiência que ele deu com ele andando por cima das águas, ele já não estava dentro do barco, foi a experiência que Jesus deu a eles, para que quando ele fosse ressuscitado, eles iriam passar perseguição, eles iriam passar luta, mas Jesus estaria no controle de tudo, andando por cima da tempestade e das lutas da vida, das provas que eles iriam passar. Porém, amado, uma coisa interessante que me chama bastante a atenção é que os discípulos, eles estavam dentro do barco e Jesus entrou no barco com eles. Porém, a Bíblia fala que Jesus, ele adormeceu. E quando Jesus, ele adormeceu, a Bíblia fala que bateu uma tempestade muito grande e os ventos eram muito fortes, de forma que até as águas estavam entrando dentro do barco. Sabe o que é que eu aprendo aí, amado? O que eu aprendo aí é que o fato de você ter aceitado Jesus, o fato de você hoje ser um cristão, ser crente, isso não inerte de você de passar tempestades da vida. Muitas vezes a pessoa fica indagando ao Senhor e fica interrogando a Deus: Deus, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou passando por aquilo? Deus, eu não sou crente, Deus, eu não tenho o Senhor na minha vida, por que é que eu estou passando por isso? Amados, nós não somos melhores do que ninguém. Da mesma forma que um cristão ele chega a passar dificuldade, o povo do mundo também passa, amado. Da mesma forma que o povo do mundo ele passa por aflições, ele passa por luta, nós também passamos. Porém, a Bíblia fala lá no livro de Malaquias que então verás a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. A chuva, amado, quando ela cai para o justo e cai para o injusto. Por que é que uma pessoa do mundo teria um filho com síndrome de Down e um cristão não teria? Por que é que uma pessoa passaria por uma enfermidade no mundo, sentiria uma dor de cabeça e o cristão não sentiria? No que é que nós somos melhores do que ele? Somos melhores do que ele, amado? Em nada, nós fomos alcançados pela graça, da mesma forma que aquele que está no mundo pode ser alcançado também. O fato de eu ser cristão não inerte das tempestades da vida sobrevir sobre o meu barco. O fato de eu ser um cristão não me inerte de passar por dificuldades.
não me negue de passar pelas tribulações da vida. Agora, existe uma diferença, amado, entre nós e o mundo. Porque no meu barco e porque no teu barco, Jesus ele está. Quando a tempestade se levantou, que os discípulos começaram a ficar desesperados, Jesus ele estava dormindo. E a Bíblia fala que ele se levantou, eles se levantaram, eles saíram da posição que eles estavam porque ninguém era suficiente o bastante para acalmar um ao outro. E uma coisa interessante é que muitos que estavam ali eram pescadores e já tinham experiência dentro do mar. Mas aquela tempestade que se levantou era uma tempestade diferente. Aquela noite que eles estavam passando era uma noite diferente. E quando eles despertaram Jesus, que disse, Senhor, acorda, Senhor, será que o Senhor não está vendo que a gente está perecendo? O Senhor se levantou, ordenou ao vento e à tempestade que se acalmasse. E se virou para os discípulos e disse, será que vocês ainda não têm fé? Sabe o que é, amado, que Jesus estava falando ali de forma indireta para aqueles discípulos? O que Jesus ele estava dizendo era, será que vocês ainda não se deram conta quem é que está no barco de vocês? Por que é que vocês estão temendo? Por que é que a tempestade, por que é que as lutas, por que é que as aflições dessa vida estão abalando a estrutura emocional de vocês? Será que vocês ainda não se deram conta quem é que está no barco de vocês? A tempestade pode estar forte, as águas podem até estar em cana, amado, mas o meu barco e o teu barco, ele não vira. Ele vai chegar no porto seguro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele está na minha vida hoje, amado. Quando Jesus ele entrou no nosso barco, o que Jesus ele estava dizendo indiretamente para nós, sabe o que era? Olha, as tuas guerras, as tuas aflições, as tuas dificuldades, as tuas lutas, tudo que você tem passado hoje não é mais problema teu. Eu tenho entrado no teu barco, isso agora é problema meu. Descansa na minha presença, porque sou eu aquele que faço cessar as guerras até o confim da terra, quebro o arco, corto a lança e queimo os carros no fogo. Descansa, sou eu o guarda de Israel, sou eu que acampo ao redor do meu povo como uma muralha de fogo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A minha vara e o meu cajado te consolam. Descansa na minha presença, te tranquiliza na minha presença. Como diz o hino, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa, amado, porque Deus ele é fiel. Eu sei que as coisas podem estar difíceis. Eu sei que a tempestade pode estar grande. Sei que talvez você nem esteja enxergando. Mas Jesus ele está no controle de tudo. E a vitória é tua no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra ela possa fortalecer a tua fé em nome de Jesus. Viu eu, vi? Gravou?